Olá, como vai? Hoje vamos falar sobre a importância dos cursos técnicos para a profissionalização e para a continuidade nos estudos de jovens e adultos. E mais, digitalização de documentos no Brasil, tendência para aumentar a segurança e diminuir a burocracia. Você sabia que um curso técnico pode corresponder ao ensino médio e servir como requisito para quem pretende cursar uma universidade? Essa discussão já foi parar até na Justiça, que tem entendimento pacificado sobre o assunto. Muitos documentos estão ganhando uma versão digital, mas em algumas situações não são aceitos pelo próprio poder público. E quando essa postura restringe direitos? Como a Justiça se posiciona sobre o que pode ou não ser considerado excesso de formalismo? Esse também é o tema do Inteiro Teor Entrevista com o professor e advogado Rodolfo Tamanarra. Esse é o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Estão em discussão na Câmara dos Deputados alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na CLT para que cada vez mais a oferta de educação profissional, técnica e tecnológica considere as características e tendências do mercado, as estratégias nacionais de desenvolvimento e também o impacto de inovações no trabalho e no emprego. Para o Ministério da Educação, há espaço para avanços na educação profissionalizante que deve mesmo corresponder ao ensino médio para os estudantes que precisarem comprovarem terem cursado esta etapa dos estudos a fim de fazer um vestibular, por exemplo. Esse é o assunto da nossa primeira reportagem. Acompanhe comigo. A produtora cultural e artista independente Karen Parreira vai concluir 2 cursos técnicos em 2022. Um na área de eventos e outro na área de marketing digital. Ela já tem formação em logística e ainda quer fazer um curso superior. Eu queria unir o conhecimento prático ao conhecimento técnico e com diploma. Para minha surpresa, eu não sabia quase nada. Aprendi tudo de novo. Após 20 anos sem estudar, muita coisa mudou e abriu-se um universo de possibilidades à minha frente, principalmente na área de eventos. Aprendi muito, pensei que sabia muita coisa. Quando ingressei no curso não sabia nem 5% e isso agregou muito à minha vida profissional. A procura pela educação profissional e técnica cresceu nos últimos anos no Brasil, mas, segundo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o fato de apenas 8% dos estudantes estarem nessa modalidade de ensino mostra que ainda há muito a se fazer para cumprir o Plano Nacional de Educação, que em 2014 estabeleceu como meta triplicar as matrículas até 2024, sendo pelo menos 50% da expansão no segmento público. O Instituto Federal de Educação, que possui campings em várias cidades do país, é uma opção para quem procura essa modalidade de ensino e também o curso superior. No Distrito Federal, são 10 campos como esse, onde estão matriculados mais de 22 mil alunos em 178 cursos, como os de tecnólogo e o de licenciatura em Química. Gabriel e Vitor gostam dessa área e se preparam para daqui a mais alguns anos dar aulas. Foi amor à primeira vista, porque a estrutura é muito boa, os laboratórios muito bem equipados, os profissionais, professores muito dedicados e capazes e muito inteligentes, então você fica rodeado de pessoas assim que te incentivam e com uma estrutura assim que te incentiva com certeza a continuar no curso e seguir. Tudo isso vai gerar com que a gente tenha conhecimento o suficiente para conseguir emprego em praticamente qualquer lugar. Segundo Luciana Massucado, reitora do Instituto Federal de Brasília, a possibilidade de unir conhecimento teórico à boa estrutura para a prática das técnicas atrai cada vez mais os estudantes. E vários
acabam optando pela chamada verticalização do estudo. Ou seja, ele termina o ensino técnico aqui e depois ele pode fazer um ensino superior, como é o caso desse campus, que tem técnico em alimentos e o superior em tecnólogo de alimentos. Temos técnico em química e a licenciatura em química. Então, o estudante, dentro da própria instituição, ele vai criando um itinerário formativo, podendo fazer o curso técnico, a graduação e, às vezes, pós-graduação. Além de propiciar formação tecnológica em segmentos como agropecuária, alimentos, logística e meio ambiente, que cada vez mais vem demandando mão de obra especializada, os cursos técnicos também oferecem a vantagem de servirem como segundo grau para quem resolve continuar os estudos em uma universidade. Só que algumas instituições exigem a conclusão das formações que têm mais de 3 anos de duração para que seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Uma discussão que já foi parar na Justiça. Em um dos casos, analisado pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um estudante que cumpriu 97,46% da carga horária do curso técnico integrado ao ensino médio em eletrotécnica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, conseguiu que o tribunal determinasse a emissão de certificado de ensino médio para que ele pudesse se matricular no curso de Engenharia de Software, para o qual foi aprovado na Universidade Federal de Goiás, a UFG. O advogado Edson da Penha Costa atuou na defesa do direito à certificação do estudante aprovado para a UFG e em outros casos semelhantes. Com a vaga garantida pelos exames e sem a certificação, o remédio para eles é entrar em juízo para garantir o direito deles de cursar a universidade, ao mesmo tempo impelir o reitor do instituto a certificar a conclusão do ensino médio. Segundo o relator que analisou o caso, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus, se o aluno já concluiu 3 anos de estudo, correspondente ao necessário para a conclusão do ensino médio comum, mesmo que ainda não finalizado o curso técnico, deve ser assegurado o reconhecimento de conclusão do ensino médio regular para fins de matrícula no ensino superior. No voto, o desembargador também citou a súmula 35 do TRF da Primeira Região, segundo a qual, concluídos os estudos do 2º grau, o aluno do curso profissionalizante está apto a ingressar em instituição de ensino superior mediante exame vestibular, independentemente da aprovação no estágio, que só é necessário a habilitação técnica do estudante. O curso superior é mais uma oportunidade de acerto. E já tendo eles as condições para cursar o curso superior, já tendo integralizado as mínimas horas necessárias para a certificação, é acertada a decisão do tribunal lhes conferir o direito de ter a matrícula deferida e a certificação também deferida pelos respectivos reitores. Essa outra advogada, Milena Brant, reforça que, quando o acesso à educação sofrer obstáculos, como a demora na expedição de certificados, ou não reconhecimento de períodos estudados para fins de participação em seleções para outros cursos, caso dos estudantes de nível técnico de Goiânia que ingressaram com ação na Justiça, o Poder Judiciário deve ser acionado. Quando pensamos que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, o Poder Judiciário deve ser impulsionado a partir do momento que você tem esse direito lesado. E na volta do intervalo, você vai ver o caso da candidata que chegou a ser desclassificada em concurso da Força Aérea porque deixou de apresentar um dos documentos no formato previsto no edital. E na nossa entrevista, o professor Rodolfo Tamanarra analisa a tendência da digitalização dos documentos num cenário em que o próprio poder público ainda não abre mão de certas formalidades. Aguarde só um instante, a gente não demora.
Aos poucos, muitos documentos estão ganhando uma versão digital. Como consequência, os celulares se transformaram em verdadeiras carteiras, onde podemos guardar documentos. Desde março, por exemplo, é possível transferir veículos digitalmente. Também foi apresentado recentemente um novo modelo de carteira de identidade nacional que unifica diversos documentos, como RG, CPF, PIS/PASEP e a carteira de motorista. Mas, mesmo com essa tendência de os documentos passarem da palma da mão para a tela do celular, em algumas situações, o documento em papel ainda é exigido e, sem ele, a pessoa pode até perder chances em concursos, por exemplo, como no caso da candidata de um processo seletivo da Força Aérea Brasileira. Ela chegou a ser desligada do concurso porque não apresentou um dos documentos do formato impresso, conforme previsto no edital. Conheça o posicionamento da Justiça nessa situação a seguir, na reportagem de Raíssa Lomonte. De acordo com os documentos e relatos apresentados no processo, ao perceber a falta da certidão de nada consta da Justiça Federal exigida no edital, a candidata, no local de entrega da documentação, conseguiu emiti-la no próprio aparelho celular, no formato eletrônico, antes mesmo de ser chamada para a conferência dos documentos. O advogado do caso relembra a situação. Ela passou por todas as etapas do certame, porém, na hora da entrega da documentação, ocorreu o inesperado, que quando ela foi conferir a documentação, faltava apenas um documento. E esse documento ela não tinha impresso naquele momento. E como o prazo era naquele dia, naquele momento, ela apresentou de imediato o documento, a certidão de nada consta, ali no seu smartphone. O que ocorre é que, ainda assim, ela correu, imprimiu a documentação, no entanto, foi surpreendida com a notícia de que não poderia mais fazer parte daquele concurso público e assim foi desclassificada. Em sua defesa, a parte autora alegou falta de razoabilidade. A autoridade coatora, naquele ato da entrega da documentação, não considerou o documento que estava ali no seu smartphone, que tinha a mesma validade de um documento impresso. E ao mesmo tempo, ainda ali naquele ato, ela correu, imprimiu e entregou a documentação dentro do prazo. O que ocorre é que, de forma alguma, tal atitude da candidata feriu o princípio da isonomia com relação aos outros candidatos. E assim, o magistrado entendeu e nos concedeu a liminar para que ela viesse retornar ao certame. Já em primeira instância, o juiz do caso avaliou que não se mostra razoável que um equívoco resolvido na hora seja suficiente para negar ao candidato a continuidade em um concurso, demonstrando excesso de formalismo. Não havia uma previsão editalícia de que a data da emissão e o horário deveriam ser anteriores àquele instante procedimental, por isso a concessão foi assegurada, foi concedida para que ela permanecesse no certame, já visto que ela já tinha logrado aprovação em todas as demais fases anteriores. Mas em princípios de razoabilidade, proporcionalidade e até bom senso, já visto que não havia nenhum prejuízo à administração. Também, em segunda instância, o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, deu parecer favorável à candidata, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no edital, sem afronta ao princípio da isonomia, que rege os concursos públicos. A candidata, então, foi efetivada e permanece na Força Aérea Brasileira. E a gente continua falando sobre documentos digitais, agora com a participação do advogado e professor da Faculdade Mackenzie, em Brasília, Rodolfo Tamanarra. Ele é nosso convidado no quadro Inteiro Teor Entrevista. Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Raíssa. Olá a todos que nos veem. Eu já começo perguntando para o senhor se a tendência é que os órgãos públicos adotem cada vez mais algum tipo de procedimento digital ou de documentação digital. E, nesse sentido, os concursos públicos e seleções precisam rever a documentação exigida, rever trâmites burocráticos? Eu entendo que, de fato, a tendência e o que já se verifica na prática é uma
desburocratização por parte do poder público, já que foi editada no ano passado a chamada Lei do Governo Digital, que foi exatamente uma lei que visa tornar mais eficiente a máquina administrativa. E exatamente o vetor para tornar mais eficiente a máquina administrativa passa exatamente pelo uso dos recursos tecnológicos. Então a minha leitura é que de fato a gente caminha, né, para uma realidade em que o próprio serviço público ele vai se tornar mais ágil, exatamente porque a digitalização vai permitir, por exemplo, que os órgãos públicos, ao invés de pedirem determinados documentos para o cidadão, eles mesmos possam consultar as suas bases e ter acesso a esses documentos. E o que a gente espera é exatamente isso, né? Que cada vez mais nós tenhamos realmente um governo, né, que preste um serviço público mais eficiente, de uma maneira mais econômica, né, para a gente não ter desperdício de recursos públicos, mas que lá na ponta, né, para aquelas pessoas que necessitam, de fato, né, esse serviço seja entregue da melhor maneira possível. Como a Justiça tem avaliado o princípio da razoabilidade na aplicação de sentenças? Então acho que hoje o judiciário ele se torna mais sensível, né, a esses pleitos, né, de eficiência, né, de desburocratização, né, de proporcionalidade. Obviamente, né, se ele perceber que esses vetores não vão implicar, por exemplo, que eu acabe beneficiando um candidato em detrimento do outro. Se não houver essa constatação desse rompimento da isonomia, a minha percepção é que o judiciário vai ser muito mais sensível, né, a esses pleitos, exatamente porque ele mesmo está passando por um processo de digitalização, né, ele mesmo está percebendo, né, que cada vez mais o cidadão, ele mais do que os meios que foram utilizados, ele está buscando o resultado, né, e nessa busca do resultado, né, a desburocratização, né, e talvez até um certo informalismo pode ser salutar, pode ser algo que deve ser esperado. Nós mostramos na reportagem o caso de uma candidata em um concurso público que apresentou um documento digital em vez do documento especificado no edital do concurso público, mas o TRF da Primeira Região permitiu que ela continuasse nessa seleção. Como o senhor avalia a decisão do tribunal? Interessante. Eu não conheço detalhes desse caso do TRF1, né, mas me parece uma decisão muito razoável. Exatamente razoável aqui no sentido até do bom senso, né, do que exatamente a aplicação do princípio da razoabilidade, apesar de que me parece ser plenamente aplicável a esse caso, pela situação relatada. Se a apresentação, né, no momento posterior pela candidata de um documento, que como eu havia comentado nas questões anteriores, poderia ser um documento inclusive que o próprio órgão público poderia acessar, havendo uma integração das bases, né, ele não precisaria exigir do candidato a apresentação desse documento, mas se ele exigiu, né, e o candidato apresentou no momento posterior, mas ainda dentro do período de apresentação dos documentos, não vejo razão realmente para considerar que uma situação como essa ela estaria de alguma maneira beneficiando esse candidato em detrimento de outros. Na verdade, o que me parece ainda é que a transformação digital que a gente comentou nas últimas questões, ela não só é uma transformação que tem que ocorrer no plano das ferramentas à disposição do governo, do Estado, né, e do cidadão, mas também tem que ser uma revolução de mentalidade. No meu entendimento, realmente fez bem o TRF, né, em reformar essa decisão administrativa, né, sob pretexto, né, e na verdade sobre o fundamento, né, não só do bom senso, né, mas realmente do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né, e da própria moralidade administrativa. Dr. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que o senhor trouxe. Eu só tenho a agradecer, Raíssa, né, e também aos telespectadores, né, que nos acompanham. Foi uma excelente oportunidade de participar, né, de falar um pouquinho desse tema tão cativante, né, e é um tema que a gente, né, estuda do ponto de vista acadêmico, atua do ponto de vista profissional, né, então agradeço novamente, né, e fico à disposição. Para saber mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região, acesse o portal trf1.jus.br e também as nossas redes sociais. Obrigado por sua companhia mais uma vez e até a próxima semana. Tchau!